Olá amigos, aqui é Carlinhos. Estamos aqui para abrir mais um estudo bíblico no nosso canal Alinhamento Profético. Hoje nos canais de interatividade tem muitas interpretações, muitos estudos, muitas ideias, e nós temos que respeitar todo mundo, e nós estamos aqui para não mais uma ideia, para fazermos algumas análises da Bíblia, alguns estudos de forma alinhada, não para que você acredite, mas que você analise e veja se realmente faz sentido aquilo que diz a Bíblia. Sabemos que hoje, para cada capítulo da Bíblia, você pode achar 10 interpretações diferentes aí nos canais do YouTube, né? E a gente tem que analisar e investigar para ver se é realmente isso que a gente está procurando e é a verdade. Mas antes de qualquer estudo, tudo que diz relação com a Bíblia, nós temos sempre o costume de fazer uma oração. E nessa hora nós vamos orar. Senhor Deus, nós oramos e te agradecemos porque a tua palavra existe nessa terra. E pedimos que fala conosco, nos ensina e não nos deixe errar. Nós oramos em nome de Jesus. Queridos, não existe outro meio de estudar a Bíblia se não for para abrir ela. Existe no mundo hoje uma quantidade de gente muito grande que não crê na Bíblia, e por mais estranho que pareça a gente falar, isso é um direito que o ser humano tem. Mas nós cremos na Bíblia, nós cremos no que a palavra de Deus diz. Grandes homens no passado creram na Bíblia. E nós, por crer que ela é a palavra de Deus, que tem coisas nela que Deus está falando para o povo dos últimos dias, é por isso que nós estudamos algumas linhas proféticas. Nós analisamos alguns textos e contextos que nos levam em algum ponto. E nós vamos ler um verso. A Bíblia que nós estamos fazendo uso é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Existem várias traduções. Para o estudo nosso, nós estamos usando a Almeida Corrigida Fiel ao texto original. Você pode estar usando uma outra referência, mas pode estar mudando algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Em outros temas, em outros estudos que nós vamos fazer, nós vamos ter outras versões de Bíblia. Versões para comparar o texto. E na medida do possível você pode também estar baixando aí nos aplicativos. Hoje nos aplicativos tem todas as versões de Bíblia. Você pode estar achando o que a gente está falando e pode estar conferindo os textos. Mas a principalidade do nosso estudo é a Bíblia. Nós não fugimos do contexto. Analisamos o texto dentro do seu contexto e alinhamos todas as histórias. E o primeiro texto que eu vou ler, ele está lá no livro de Isaías, no capítulo 46, no verso 10. Como eu já disse, o nome do nosso canal, o nome do nosso tema, o nome dos nossos estudos, vai estar no canal chamado Alinhamento Profético. E Isaías 46, vamos ler o verso 9 e o verso 10. Diz assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho está firme, e farei toda a minha vontade. Isaías é conhecido no mundo da teologia como profeta messiânico. Isaías é um dos profetas que melhor descreveu a vida, o ministério e a morte de Jesus Cristo. Isaías é um profeta que existiu 700 anos antes de Jesus Cristo. Então, seria um grande mico, seria um grande desprazer se ele tivesse errado alguma coisa no contexto da profecia. Mas nos 66 capítulos de Isaías,
ele não erra nada a respeito de Jesus. O que seria um grande, algo muito provável, alguém 700 anos antes de Jesus escrever alguma coisa e errar. Hoje as pessoas erram de um dia para o outro. E um profeta 700 anos antes escreve textos e textos e contextos e não erra nenhuma vírgula. E lá em Isaías, no capítulo 46, no verso 9 e 10 que nós lemos, fala que Deus anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, o que Deus, o que está por acontecer, o que aconteceu, o que está acontecendo, Deus já sabia e sabe e saberá pelo século dos séculos. E nós, para sabermos, para entendermos, para conseguirmos caminhar nesse mundo, nós temos que entender o que Isaías quis dizer. E Isaías nos afirma que Deus anuncia o fim desde o princípio. Então, a história da redenção, a história da salvação humana já está muito bem traçada na palavra de Deus. Talvez a dificuldade que todos nós temos, independente das religiões, é conseguir ajuntar os textos e os contextos da Bíblia para que eles façam sentido, já que hoje existem tantas interpretações, tantas ideias. Mas Jesus foi o homem mais inteligente que passou nessa terra. E Isaías falou dele e não errou. E Jesus deixa um conselho muito interessante para nós, lá no livro de João, no capítulo 5, no verso 39. João 5,39. Ele diz assim, palavras diretas da boca de Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. Irmãos, Jesus não mandou nós caçarmos ideias em lugar nenhum a não ser nas Escrituras. Quando nós quisermos qualquer interpretação da Bíblia, nós temos que buscar primeiramente e talvez unicamente na Bíblia. A grande quantidade de ideias que existe hoje, de textos e contextos bíblicos, é porque as pessoas têm procurado interpretar a Bíblia com coisas que não são a Bíblia. E isso tem gerado uma confusão muito grande na religião mundial. Nós não podemos fazer isso. A teologia não ensina isso. As regras de hermenêutica e homilética não ensinam isso. A Bíblia, ela é a Bíblia sagrada, ela é a palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando ao homem. Então nós não podemos interpretar a Bíblia com algo que não é da Bíblia. Então nós temos que entender isso, porque isso é um conselho de Jesus Cristo, e nós somos cristãos. Então o cristão ele tem que ouvir o conselho de Cristo. O próprio Jesus, em outras falas, ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e então acharei descanso para vossas almas. Mas Jesus, lá em Mateus 5, em João 5, verso 39, disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E podemos ler ainda livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Lá no livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão era filho de Davi, o grande rei Davi. Salomão escreveu 3 livros muito interessantes da Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Ele escreveu Provérbios quando era jovem, escreveu Eclesiastes quando tinha meia idade e escreveu Cantares já quando estava com uma idade mais avançada. E o Eclesiastes é um livro mediano escrito por Salomão. E a própria Bíblia diz que não veio e não viria rei tão sábio quanto Salomão. Então, o que Salomão escreveu é inspirado por Deus. E lá no capítulo 1 de Eclesiastes, no verso 9, ele escreveu assim:
o que foi, isso é, o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Salomão deixa para nós a firme ideia de que não há nada novo para nós inventarmos. É como se Deus fizesse o homem, Deus já sabia que o homem ia pecar, o fez com a capacidade de não pecar, mas o plano da redenção já estava traçado antes de toda a criação. Mas por amor e por uma liberdade que a humanidade não consegue explicar, Deus faz um ser humano que escolhe pecar. Então o plano da redenção, tudo a respeito da salvação já está muito bem escrito, do começo ao fim da Bíblia. A grande dificuldade que nós temos é de organizar os textos para saber aonde nós nos encontramos na história da Terra. Eclesiastes capítulo 1, verso 9. E temos ainda, como no nosso canal nós vamos tratar bastante sobre assuntos de profecia, nós temos ainda Apocalipse capítulo 1, verso 1. Apocalipse 1, verso 1. Apocalipse foi escrito por João. João, aquele apóstolo de Jesus, o mais novo dos apóstolos, quando Jesus esteve na terra no seu ministério. Aquele que, ainda muito novo, quando dormia ali à noite, repousava, ele teve o prazer de reclinar a sua cabeça ao peito de Jesus e talvez escutar até as batidas do coração do Filho de Deus. João, aquele de personalidade forte, chamado pelo próprio Cristo de o Filho do Trovão. João que era chamado discípulo amado, porque se converte. João, o último dos apóstolos, o único que morreu por morte natural, né, se assim podemos dizer. E Apocalipse, se a gente for lá para o inglês, a palavra é revelation, revelação. No livro de Apocalipse nós temos a revelação em ordem dos eventos que procedem na finalização da história terrestre. Toda vez que nós quisermos saber o andamento de um evento, a ordem que o evento se prossegue é a ordem apocalíptica. Apesar que muita gente fala que no Apocalipse não existe ordem, no Apocalipse tem uma ordem sim, para nós interpretarmos os eventos. As coisas têm que ter ordem para acontecer. Deus é um Deus de ordem. O Apocalipse não é um livro misturado como muita gente ensina. Nós temos que saber ligar os textos e os contextos, mas ele tem ordem na sua base. E o livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 1, ele abre de forma muito forte. Ele fala assim, ó, Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então no livro do Apocalipse nós temos a revelação, nós temos a descrição da forma em que vão ocorrer os eventos finais da história da Terra. Muitas pessoas têm se assustado com o Apocalipse. Hollywood gosta do Apocalipse, faz filmes baseados com o Apocalipse. Igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas tradicionais andam para lá e para cá no livro do Apocalipse. Mas o que temos hoje são pessoas tentando, indo e vindo, e não conseguem chegar a lugar nenhum nos contextos do Apocalipse. Porque Deus, para mostrar as coisas do Apocalipse para um povo, só através de teu Santo Espírito. Mas nós, pela graça de Deus, podemos conseguir compreender os eventos que vão suceder a história da Terra no momento final, através do Apocalipse. E apesar de parecer muito difícil, com bastante humildade, com bastante dedicação, nós conseguimos descobrir bastante coisa no Apocalipse. Fácil pode não ser, mas não é impossível. Porque o livro ele abre com a palavra revelação. Revelar é desvendar o mistério. Não pode existir na nossa cabeça o mito de que o Apocalipse
é um livro incompreensível que traz loucura à mente. Não, o Apocalipse é o livro da finalização, da explicação da graça de Deus. E nós como nós vamos estudar profecias em alinhamento profético, nós vamos usar bastante o livro do Apocalipse, junto com outros livros, né, não desalinhando o andamento profético que sucede às histórias finais da história da Terra. Nós também, como disse, vamos fazer uso de algumas outras Bíblias. Eu queria rapidamente fazer uma linha de como vai funcionar nosso estudo, para que vocês entendam. Nós temos sempre que pensar que todo desfecho da história da Terra é como se fosse uma linha, uma reta, daquela que nós aprendemos na escola. Uma linha. Essa linha começa para nós quando começa o pecado. O pecado vamos colocar o ano zero. O ano zero. Lá na história de Adão. A história de Adão. Quando o pecado surge, o nosso tempo começa a ser marcado. Aí começa o nosso alinhamento profético. Porque antes do pecado, né, o tempo não era contado. Tudo era muito prazer, tudo era muito bonito. Depois que o pecado surge, começa a cair a folha das árvores, os animais começam a morrer, o homem começa a envelhecer. Tudo fica indeciso na história. E o alinhamento profético ele tende a nos ensinar que toda a nossa história, que toda a trajetória da nossa profecia, que assim como Deus anuncia o fim desde o princípio, o nosso princípio começa quando o pecado surge. É um princípio na origem do pecado. E ele vai finalizar na destruição final do pecado. Então, de Adão até Noé, nós podemos dizer que passou 2000 anos. Adão a Noé. De Noé a Jesus, passou mais 2000 anos, se assim podemos dizer. E de Jesus até os nossos dias, já passou 2016 anos. Então pode ser que a nossa linha esteja muito perto de acabar. Apesar que nós não sabemos o dia da volta de Jesus, mas nós não sabemos quando vai acabar a nossa história. Então o que nós temos no final da nossa linha profética é um grande ponto de interrogação. Mas nada tira a ideia de que nós estamos numa linha. Então todos os eventos que nós estudamos na Bíblia, eles têm que fazer parte desse andamento profético. Nós temos que aprender a encaixar ele dentro dos tempos. E principalmente dentro do nosso tempo. Dentro do nosso tempo. Que é o que grande parte das pessoas tem dificuldade. Porque é muito fácil estudar as profecias, só que não é muito fácil juntar elas dentro de uma linha. Por quê? Porque são muitas histórias da Bíblia. São muitas ideias. Sim, ideias. Quando eu falo ideias, são ideias de Deus, não são ideias erradas. Então a Bíblia tem muitas informações. Então, como hoje nós temos muita dificuldade de leitura, nós temos que pedir a Deus a graça, o talento, para nós conseguirmos alinhar o que está acontecendo na nossa história. Então, hoje, o nosso único trabalho, então nós poderíamos dizer o seguinte: nós temos que estudar a Bíblia, descobrir os textos e os contextos e colocá-los dentro de uma ordem. Aí nós vamos conseguir chegar num produto final. Nós vamos descobrir da onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós estamos indo, que é a grande diferença. Hoje tem se estudado a profecia de uma forma tão estranha que uma história parece 10 histórias. Parece que uma informação parece 10 informações. Então isso está causando uma grande confusão na cabeça das pessoas. O que era para ser simples ficou muito complicado. Pessoas têm desistido da religião. Pessoas têm desistido da Bíblia. Por quê? Porque algo que era para ser simples ficou muito confuso. Por quê? Porque a Bíblia é confusa? Não. Porque o ser humano tornou confuso. Então,
Hoje nós temos praticamente todas as informações dos eventos finais, só que nós temos dificuldade para agrupar elas em um todo. Nós temos que colocar elas dentro de uma linha, dentro de um horizonte, para nós sabermos o que está acontecendo. Se você perguntar para qualquer pessoa hoje aonde você se encontra na história profética da Terra, possivelmente ela não vai saber te dizer. Se você perguntar aonde dentro do Apocalipse, em qual capítulo, em qual versículo do Apocalipse nós nos encontramos na história da Terra, possivelmente a pessoa não vai conseguir falar para você. Mas eu posso te garantir que através de nossos estudos, você vai ter uma base bem interessante de onde você se encontra na história profética. Nossos temas são temas proféticos. Estaremos tratando de outros assuntos. Assuntos que talvez por alguns são considerados polêmicos. Mas em momento nenhum nós vamos nos desviar ou nos transviar do texto e do contexto bíblico. A nossa regra de fé é a Bíblia. O nosso estudo é a Bíblia. Quando nós quisermos um apoio, nós vamos buscar na Bíblia. E nós vamos estar trabalhando com interpretação. Então toda interpretação ela é secundária. Então você tem que ouvir, analisar e tirar a sua conclusão e depositar a sua fé naquilo que você creu e entendeu. Ninguém tem o direito de enfiar dentro da cabeça de ninguém o texto e o contexto bíblico. A nossa fé é algo individual de cada ser humano. Nós escolhemos acreditar. Então, o nome do nosso canal é Alinhamento Profético. O primeiro estudo de nosso tema, nós vamos estar estudando o que Jesus quis dizer e o que Jesus disse, lá em Mateus 24, do verso 32 ao 35. Ali Jesus fez menção de uma parábola, a parábola da figueira. Ao longo dos anos, a figueira tem sido muito debatida na teologia, no mundo cristão. Uns falam que é uma coisa, uns falam que é outra. Uns inventam aqui, outros inventam ali. Mas nós, com bastante estudo, com bastante análise, nós conseguimos chegar numa conclusão do que Jesus quis dizer quando ele falou: aprendei, pois, agora esta parábola da figueira. Não é um assunto fácil, pode ser considerado um assunto polêmico, mas eu tenho certeza que você vai gostar de aprender. E esse vai ser o primeiro dos nossos estudos. Não vai ser gravado hoje, mas ele vai ser o primeiro dos nossos estudos. Você vai poder estar acompanhando e tirando a sua conclusão com toda a base bíblica, com toda a base profética, com todo o alinhamento profético da Bíblia, para você ver que a Bíblia ela tem uma lógica, ela faz um sentido. Muitas pessoas não gostam de estudar a Bíblia porque a Bíblia em algum momento deixa de fazer sentido. E quando as coisas não fazem sentido para nós não queremos estudar. Por quê? Porque o ser humano ele é um ser racional e inteligente. Então, quando a nossa mente ela não vê racionalidade no que você está ouvindo, você também não consegue dar valor. Então, por nós sermos seres inteligentes, nós queremos coisas que façam lógica. A Bíblia não é um livro fora de lógica. Então, nos nossos próximos estudos, vamos estar analisando este tema e queríamos que você acompanhasse com a gente. Nós vamos estar estudando Mateus 24, do verso 32 ao 35. O que Jesus queria dizer, o que ele disse. Se aquilo aconteceu, se vai acontecer, é um tema forte e você está convidado a assistir o próximo